Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar, venha nos fortalecer, e esse amor do Pai e do Filho venha incendiar o nosso coração. Eu te convido de pegar sua arma, sua cruz, e pedir que no sangue de Jesus seja selado esse momento sobre a família, essa palavra importante de se ouvir, de se acolher, de se viver, porque é palavra de vida eterna. Senhor, protege a cada um que nesse momento ouve. Sela cada casa, cada família com teu precioso sangue. Afasta para longe toda cilada, engano, mentira, armadilha do inimigo, e que somente o teu amor possa triunfar. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada. Dai-me força contra os vossos inimigos. Meus irmãos, que bom é ouvir essas canções, como foi bom ouvir esse testemunho do regaço acolhedor e de uma filha que por meio dessa canção retornou ao colo de Maria, retornou à Santa Mãe Igreja, não é? A Santa Eucaristia. Que maravilha ouvir isso. Eu quero dizer que desde já você agora é colocado no colo de Maria, porque nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Um tempo que faz doer, que faz chorar. Um tempo em que o centro das nossas vidas, que são as nossas famílias, tem sido machucadas, feridas, e é um tempo de muita dor. Por isso o Senhor quer te dar um lugar seguro, esperança. Antes de falar sobre o nosso tema de hoje, eu quero te fazer um grande apelo. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não faz o cenáculo com Maria, por favor, faça na sua família o cenáculo, porque Nossa Senhora quer salvar as nossas famílias. Todos os nossos rosários têm o efeito das promessas de Nossa Senhora, mas o rosário feito no sábado tem a promessa do cenáculo. E eu peço que você tente rezar com a sua família ao menos uma vez na semana este cenáculo, que tem a promessa, 4 promessas de Nossa Senhora, porque nós precisamos salvar a nossa família nesse tempo difícil. E a promessa do cenáculo: proteger da chaga do divórcio e do adultério, cuidar das necessidades materiais e espirituais, porque Nossa Senhora é mãe e pensa em tudo. Durante o período da grande tribulação, do castigo, protege a sua família, promete proteger a família com o seu manto sagrado. E a salvação das almas dos filhos. Nossa Senhora promete que quem faz o cenáculo, com aquele livro azul do Padre Gobi, mesmo que você não tenha o livro, seria bom adquirir, mas mesmo que você não tenha, e nós temos aqui na livraria, não é? Nós, na verdade, não temos lucro nenhum com a venda desse livro. Não vem nenhuma ajuda para o Instituto, mas essa divulgação desse livro é útil para as famílias. E, mesmo que você não tenha o livro, no sábado, todo sábado a gente faz o cenáculo completo. Nossa Senhora quer salvar as nossas famílias, e tem jeito sim para as nossas famílias. Eu quero começar, meus irmãos, dizendo que a verdadeira vida do cristão é uma porta estreita. Jesus diz: quão apertada é a porta, quão estreito é o caminho. A porta é apertada e o caminho é estreito. Jesus nunca mentiu para ninguém. Jesus veio nos revelar o amor do Pai, mas Jesus veio revelar que o verdadeiro amor é sacrifício. Não existe amor verdadeiro sem sacrifício. Vamos repetir isso? Não existe amor verdadeiro sem sacrifício. Repete isso no seu coração, registra isso. Não existe amor verdadeiro sem sacrifício. O verdadeiro amor implica responsabilidade. E porque existe o pecado, é necessário o sacrifício. O sofrimento nunca foi um desejo de Deus, mas por causa do pecado é necessário, como diz Madre Teresa de Calcutá, amar até doer, amar até sangrar. E quem é mãe sabe disso.
que alegria ter o filho, mas que dor foi ter o filho. Que alegria cuidar do filho, mas que sacrifício é cuidar do filho. O verdadeiro pai também sabe disso. Que alegria ter sua esposa e os filhos, mas que sacrifício ser o servo da sua esposa e dos seus filhos, pois o chefe da família significa ser o servo da família. E aquele que realmente é servo, sabe que amor é sacrifício. O verdadeiro amor só existe se existir sacrifício. E por isso o Senhor nos mostra que um verdadeiro cristão, ele segue um Deus que abraçou-nos com amor de cruz. E em Romanos capítulo 6 diz que quando nós somos batizados, o que significa a palavra batismo? Significa mergulhar, significa ser sepultado nas águas. Qual é o simbolismo disso? Está lá em Romanos capítulo 6. Ora, vós não sabeis que todos aqueles que foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte. Quando nós somos batizados, nós nos decidimos de morrer para nós mesmos, morrer para o mundo, morrer para Satanás. Morrer para o homem velho, para a mulher velha. É uma morte mesmo. Jesus diz, se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele não vai produzir fruto, ele vai ficar sozinho, vai apodrecer. Mas se ele morre, se ele se abre, ele gera vida. Se o grão de trigo morrer, ele gera vida e se torna uma planta que dá mais fruto. Jesus vai dizer, quem não perder a sua vida por amor a mim, não vai alcançar a vida eterna. Quem quiser ganhar a sua vida nessa terra, quem ama os prazeres dessa terra, vai perder o céu. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Diante de Pilatos ele diz, tu não és rei? Jesus diz, meu reino, Pilatos, não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se nós somos cristãos, essa palavra precisa entrar dentro de nós. Se nós somos cristãos, nós precisamos ler a palavra, e essa palavra transforma nosso coração. Essa palavra nos ensina que o príncipe deste mundo é Satanás. Jesus ensina isso. Jesus diz que com a cruz dele, ele vai vencer o príncipe deste mundo. Mas é preciso que a gente abrace essa cruz. Romanos capítulo 6, o batismo significa que você é sepultado. Lucas capítulo 14, todo aquele que não renunciar a tudo para me seguir, não pode ser meu discípulo. Jesus não está falando só para os irmãos e irmãs que decidem entrar no mosteiro, para o padre que decide deixar de casar para cuidar de uma paróquia, de uma religiosa que é chamada por Deus para viver numa clausura. Não. Lucas capítulo 14, ele diz, qualquer um de vós, pense primeiro, se estão dispostos a renunciar a si mesmo, a renunciar a tudo para me seguir. Você vai ter sua família, você vai ter os seus bens materiais, mas Jesus diz, se você não se desapegar de tudo, e se apegar somente no céu, em Deus, você não é apto para me seguir. Quem não renunciar a tudo não pode me seguir. São Paulo diz em Romanos 8, que nós todos os dias morremos. Todos os dias nós somos entregues à morte por amor a Jesus. Todos os dias nós somos crucificados. Todos os dias nós vivemos tribulações, angústias, como diz o livro de Jó, capítulo 7, versículo 1. O que é a vida do homem sobre esta terra? Uma luta. Por isso que nós somos chamados exército. Uma vez o esposo disse assim para a esposa, por que esse negócio de exército, São Miguel, espada? A gente não está em guerra, a gente está em paz. Ou se não estamos em guerra. Jó capítulo 7, versículo 1. A vida do ser humano sobre esta terra é uma guerra, é uma luta, é uma batalha. E aquele que, como dizem no exército, né? Quando o soldado fica de vigia, fica de sentinela na madrugada, eles dizem assim, não sente não, porque quem senta, deita, quem deita, dorme, quem dorme, morre. Então, um soldado de verdade não pode baixar a guarda. O soldado não pode cochilar da sua missão. E a nossa missão é lutar até o céu, como diz a canção.
lutar até o céu. O céu é o descanso, o céu é a alegria, o céu é festa, o céu é brincadeira, o céu é um abraço de todos, o céu é a felicidade de todos os amigos de todos. No céu, como a Madre Kelly dizia, não tem monotonia, não tem fim a alegria. O céu, o céu, o céu é Deus. E já começa aqui na minha alma. Por isso, mesmo nas tribulações, São Paulo diz assim: eu estou nadando em alegria no meio das minhas tribulações. Estou passando por imensas tribulações, mas nessas tribulações eu estou nadando em alegria. Gente, isso é forte demais. Se Jesus diz que esse caminho é um caminho estreito, a porta apertada, se Jesus diz que o caminho nessa vida é carregar a cruz, São Paulo está nos contando um segredo. Carrega a cruz com alegria. São Paulo diz lá em Filipenses 4, versículo 4, alegra-te sempre no Senhor. Eu repito, te alegra homem, te alegra mulher. Se você tem uma experiência verdadeira com Jesus, mesmo nas tribulações você vai dizer, como São Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4, eu estou cheio de consolação, eu estou transbordando de gozo, de alegria em todas as minhas tribulações. Se você quiser anota, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. São Paulo está dizendo que mesmo no meio das angústias, das lutas, das tribulações, tudo dando errado, a minha alma está cheia de Deus, cheia de confiança, cheia de certeza que vai dar tudo certo, porque eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Eu sei que Ele tem poder para me sustentar até o fim. Eu sei que Ele não me abandona no meio das tribulações. Eu sei que o meu melhor amigo está comigo. Eu tive uma experiência com Jesus, por isso eu não duvido dele. São Paulo está nos dando dica. Meus irmãos, foi com essa alegria que os mártires, você sabe que o Império Romano no início matou milhares e milhares e milhares de cristãos. Ser cristão era sinônimo de ser morto. Quem se decidia de se converter para ser cristão, o batismo simboliza a morte, não é? A pessoa era batizada, já estava pronta para morrer. Porque os imperadores do maior império do mundo queriam destruir uma pulguinha que era o cristianismo. Aquele pouquinho de gente, e aquele pouquinho de gente foi fiel. Quando os carrascos iam matar e torturar os mártires, os cristãos estavam tão inebriados da alegria do céu, que os mártires ficavam constrangidos, e muitos se convertiam, porque diziam, que alegria é essa? Você já experimentou essa alegria de ser cristão? Você acredita no amor de Deus por você? Você já deixou Deus te amar, te abraçar? Você já se abriu para dedicar o seu tempo para ler, especialmente o Novo Testamento, para ouvir o Evangelho de Jesus, para aprender a doutrina de Jesus? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque só aprendendo a palavra de Jesus é que a gente vai ter essa alegria dos mártires. Mesmo diante das feras, diante das guilhotinas, diante das flechas, diante das torturas, era uma alegria que não tinha explicação, porque não vinha da terra, é algo que vinha do céu. E o verdadeiro cristão tem essa alegria, que vem do céu, tem essa esperança, tem essa experiência. A Madre Kelly falava, esse amor do Pai, do Filho, o Espírito Santo, esse fogo que queima aqui dentro e que dá força para a gente. Eu já contei para vocês, mas eu partilho novamente porque tem muito a ver com esse contexto do que a gente fala agora. Eu uma vez fui buscar um almoço num local lá no centro de Fortaleza, na Praça do Ferreira, e quando eu fui lá buscar o almoço, o jovem começou a zombar de mim. Olha, aleluia, irmão! Eu disse, aleluia, né? Começou a zombar de mim e tudo. Falei, eu vim buscar o almoço. Ah, tá bom, aleluia, irmão. Ficou tirando assim, né? Zombando. E ele falou, irmão, o senhor não tem saudade não de ir para as festas, de ir para o forró? E eu disse, não, porque eu sou do Rio de Janeiro, lá não tinha muito forró no meu tempo não. Aí ele disse, no Rio de Janeiro é funk, né? E você não ia para os baile funk não? Eu disse, eu já fui para baile funk. Mas se você experimenta uma coisa que parece boa, e depois você experimenta uma outra que é melhor, você fica com a boa ou com a melhor?
Ele disse, com a melhor, né? Eu disse, pois é. Nessa época que eu fui em baile funk, quantas e quantas e quantas vezes, sozinho no meu quarto, eu chorava de tristeza. Depois que Deus me chamou e que eu deixei esses baile funk e as outras coisas assim, nunca mais eu chorei de tristeza. Com o que eu vou ficar? Ele abaixou a cabeça e disse, irmão, quando é? Aí ele perguntou, como é que eu faço para ter essa alegria? Preciso vestir uma bata igual essa sua? Eu disse, não, você não precisa ser religioso, não precisa vestir uma roupa como a minha, mas você precisa viver os mandamentos da lei de Deus. Deus diz lá em Deuteronômio, eu te dou estes mandamentos para que vocês sejam felizes. Várias vezes Deus fala isso. Eu dou os mandamentos para que vocês sejam felizes. Quantas vezes a gente vê que não obedece o nosso pai e a nossa mãe, e como diz a expressão, dá com os burros na água, né? Quando a gente não obedece, o pai e a mãe não ouve e se arrepende, dá tudo errado. Ainda mais o nosso Pai do céu. Não vivendo os mandamentos, quem sofre somos nós. Deus quer que você seja feliz, mas viver os mandamentos, diz a palavra de Deus, não é difícil, mas exige sacrifício. Mas o sacrifício para quem ama, para quem tem uma experiência do amor de Deus, não é difícil. Porque o amor não cansa nem se cansa, como diz São João da Cruz. Então, meus irmãos, o Senhor quer nos mostrar que nós precisamos ter essa experiência. Você não precisa vestir uma bata como a minha, como disse jovem lá, mas você precisa ter uma experiência como eu tive um dia, com essa palavra que me disse, deixa tudo, vende tudo, dá tudo aos pobres e vem e segue-me. Cada um do seu jeito. A mim Deus chamou para estar aqui. A você Ele chamou talvez para constituir família. Mas é em espírito de sacrifício que você precisa dar o seu sim. Uma vez a minha tia disse assim para mim, uma tia minha. Meu filho, eu estava pronto para vir para cá. Eu não aceito, eu não concordo com isso, de que padre não possa casar. Eu não acho correto, eu não aceito. Eu falei, tia, foi você que Deus chamou para poder ser padre? Ela disse, não. Foi você que teve a experiência do amor de Deus ardendo no coração e te chamou a deixar tudo, a não se casar, para se entregar somente a uma vida para Deus? Ela disse, não. Então como é que você pode dizer se você não teve a experiência que eu tive, tia? Ela baixou a cabeça e disse, é verdade. Jesus vai dizer em Mateus 19, tem alguns que por amor ao reino dos céus deixam de se casar, e nem todos são capazes de compreender isso, diz Jesus. Somente aquele a quem é dado pelo Espírito Santo. É uma iluminação sobrenatural. Só quem tem o Espírito Santo entende o que é renunciar por amor. Quem não tem uma vida de experiência com o Espírito Santo, vai achar tudo um absurdo. São Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, que para o homem carnal, para o homem psíquico, para o homem que só pensa de forma humana e não sobrenatural, que não vive a vida no Espírito, é loucura a vida em Deus, é loucura seguir os mandamentos de Jesus. Mas para aqueles que têm uma experiência viva com o Espírito Santo, para aqueles que leem a palavra e não só leem, mas têm uma experiência de convívio, de intimidade com Jesus, todo sacrifício vale a pena, porque o amor vale a pena. Olha, meus irmãos, eu dou esse exemplo e se não tivermos essa experiência com o Espírito Santo, nós não vamos entender. Mas eu tive esse chamado para renunciar, meu pai, minha mãe, minha família, para renunciar, constituir uma família humana, para formar uma família espiritual. Esse foi o meu chamado. E quem diria que a minha família espiritual, né, seria tão grande assim? Jesus disse que ia receber 100 vezes mais, mas eu acho que eu recebi 1000 vezes mais.
mais filhos, mais irmãos, mais pais, mais mães, não é? Milhares, 2 milhões, né, irmã Ana Maria? Quem diria? Mas esse foi o meu chamado. Talvez você possa estar dizendo, mas irmão, eu fui chamado a ser pai de família. Eu fui chamado a ser mãe de família. Talvez algum jovem esteja ouvindo agora, talvez você seja chamado também como eu. Vem para o Instituto Hesed. Estamos te esperando aqui, irmão Manuel. Chega, aplaude. Mas, se você é chamado, alguns são chamados para uma vida celibatária. Quantos que não foram religiosos, nem padre, nem freira, e, o exemplo da Chiara Lubick. Quantos que geraram milhares de filhos espirituais, mesmo sem a vocação religiosa, mas a grande maioria tem a vocação da família. E São Paulo vai dizer uma coisa muito importante, 1 Coríntios 7, ele diz assim, olha, eu aconselho aqueles que não estão casados a viverem como eu, só para Deus. Mas cada um tem um chamado de Deus. Se vocês não têm um chamado como eu, de viver só para Deus, embora eu aconselhe vocês, São Paulo ele fala forte lá em Coríntios 7, 1 Coríntios 7. Ele diz assim, mas se você está casado, viva bem o seu casamento, seja fiel a ele até o fim. Cada um deve viver o seu sacrifício no lugar onde foi chamado. Não pense que não é difícil para mim, para os irmãos, para as irmãs, ter sacrificado o sonho de formar uma família. Mas quando é feito por amor, é a oferta do nosso melhor a Deus. Mas nós vivemos um sacrifício de crucificarmos a nossa carne, renunciar à nossa capacidade de ter filhos carnais, por meio do sacrifício, são dores de parto, não parto físico, mas dores espirituais, para gerar filhos para Deus. É um sacrifício, mas também quem se casa, se decide de viver um sacrifício, ou então não está casando certo. Se você não se casou para viver um sacrifício de amor e de alegria, sacrifício com amor e com alegria, você não entendeu a sua vocação. A nossa vocação é o sacrifício por amor, que vai ser recompensado já aqui na terra, 100 vezes mais, mesmo na perseguição, e depois milhares de vezes mais na glória do céu. São Paulo vai dizer assim em Coríntios 7, olha, mas aqueles que se casam, o que importa é que cada um viva desapegado das coisas da terra. Aqueles que têm mulher, vivam como se não tivesse mulher. Aqueles que têm dinheiro, vivam como se não tivesse. Aqueles que usam desse mundo como se não usassem, porque o tempo é breve e este mundo passa. São Paulo diz, seja lá qual for a sua vocação, você não pode estar apegado a este mundo, porque senão você não vai entender o mistério do matrimônio. Gente, eu vou falar aqui, o tempo passa muito rápido, né? Mas eu quero dar um exemplo para você, sim, deixa eu pegar aqui algumas passagens bíblicas. Você que tem a vocação do matrimônio, cadê Jesus? Eu acho que eu deixei o outro... Deixei em outro lugar, mas está aqui, olha, Tobias capítulo 8, versículo 9, eu ia ler várias passagens, irmã achou, Deus seja louvado. E o inimigo acorrentado, disse o irmão Manuel Maria. Olha aqui, pronto, Tobias 8, 9, vai dizer assim, Tobias vai dizer, ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que eu recebo esta minha irmã como esposa, mas unicamente com o desejo de suscitar uma posteridade, pelo qual o teu nome seja bendito. Não é por uma paixão carnal, eu não estou dizendo que o sexo seja pecado, eu não estou dizendo que o prazer no sexo seja errado, foi Deus que desejou para unir no amor. Mas não é com uma escravidão nessa paixão sexual, esse não é o centro do meu amor e da minha vida. Tobias vai dizer, Tobias 9, 7, o arcanjo Rafael vai dizer, quando você se aproximar da sua esposa, seja no temor do Senhor, mais pelo desejo de glorificar a Deus pelos filhos, do que pela paixão carnal, assim os seus filhos terão a bênção prometida da raça de Abraão. São Rafael vai dizer em outro momento,
Quais são os que o demônio tem poder? Aqueles que se casam, banindo Deus do seu coração e do seu pensamento e se entregando à sua paixão carnal, como cavalo, como burro que não tem entendimento. Sobre esses o demônio tem poder. Em outra passagem, a Sara vai dizer: Senhor, se eu consenti em me casar, foi por vosso temor e não pela paixão carnal. Várias passagens do livro de Tobias. Esse livro é exorcístico. Ele é curtinho, mas ele é exorcístico. Vamos colocar como uma tarefa de um desses dias a gente ler esse livro curtinho, que é um exorcismo no nosso coração e nos ajuda a viver bem o sacramento do matrimônio, não é? E meus irmãos, eu quero dar um exemplo para vocês, e agora vocês vão ver algumas imagens de que o casamento não é paixão carnal. O casamento é amor, o casamento é doação de vida, o casamento é você entender que o cristão renunciou a si mesmo e o que Deus uniu o homem não separa. É sacrifício de amor. Ser cristão no casamento é muitas vezes ter um pai doente e ter que sacrificar para cuidar dos pais doentes. Ser cristão não é viver no lazer, ter momentos de lazer sim, mas é entender que nós estamos pregados na cruz de Cristo. Eu já passei para vocês algumas dessas fotos, mas eu vou dar agora, começar mostrando uma foto de um pai que sacrificou o resto da sua vida para cuidar da sua filha, que se queimou completamente num acidente de carro. Eu já contei para vocês essa história, não vou contar toda a história novamente, mas só vou mostrar essas fotos. Você lembra, o nome dessa jovem é Jaqueline Saburido, não me recordo, acho que da Colômbia, da Venezuela. Olha que jovem linda, e ela, por causa de um acidente terrível, ficou dessa forma que você está vendo. Um acidente de um rapaz bêbado, que o carro bateu no carro dela, pegou fogo, e ela por pouco não morre. Com muitos anos ela se tratando, queimaduras gravíssimas, e o seu pai vai cuidar dela o resto da sua vida, com alegria, com amor, vai sacrificar-se por ela, sacrificar-se. Olha só, olha todas essas fotos e olha o que é amor. Amor é doação de vida. Esse é um pai que entendeu o que é o sacramento do matrimônio, cuidar da sua pequenina, cuidar da sua princesa, mesmo que o mundo tenha feito isso com ela. E agora eu quero mostrar uma outra jovem, que também muito bela, com seu noivo, estava, também já falei desse caso, mas todos eles vêm a calhar, chama Túria Pitt. Essa jovem, olha, esse rapaz ainda não era o seu esposo, era o seu noivo, e eles tão felizes como eram, mas um acidente terrível também. Essa jovem linda foi completamente deformada pela queimadura que aconteceu na floresta onde ela corria. E esse rapaz, que era um jovem noivo, se decidiu de casar com ela, porque a amava, de ficar com ela todos os dias até que a morte o separasse. Ele não era casado com ela, não era obrigado, mas olha, constituíram uma família linda, filhos lindos, e dão um testemunho do verdadeiro amor. Olha que belo, meus irmãos, olha que belo esse exemplo, esse testemunho. Está vendo os filhinhos? Isso é amor verdadeiro. Nosso Senhor quer nos mostrar que o amor verdadeiro implica sacrifício, implica doação de vida. Eu também já dei para você o testemunho do Senhor João, ele ficou feliz que eu falei dele, mas eu não mostrei nenhuma foto. Eu conheci ele, a sua esposa, pode mostrar o nome, a esposa chama Joana, olha que coisa, olha que bela a Joana, não é? Ela teve câncer e veio aqui em casa pedir ajuda. Rezamos com ela, olha aí, o esposo e ela, rezamos e fomos, mas aconteceu do caso piorar, ficar grave, e ela precisar, pode parar nessa imagem um instante, precisar ser levada lá para a UTI, o câncer atingiu uma parte do cérebro, a quimioterapia depois conseguiu frear, mas se tornou irreparável o mal que fez no cérebro. E ela recebeu orações, recebeu unção dos enfermos, e seu João se dedicou todos os dias, um por vários anos, cuidando. Olha essa imagem dela, gente.
ela não mexia nada, ela estava completamente travada. Mas o amor deste homem cuidando dela, dia após dia, com todo carinho e amor, olha como ela ficou depois, em 2020. Ela já se expressava, ela piscava, ela dava sinais. Então aquilo que os médicos diziam que não era possível, ela começou a fazer. Ela sorria, sempre ela sorria. Sinal de alguém que é amada, que é cuidada. Olha, gente, eu há pouco tempo recebi a notícia de um homem. Aqui em casa, um casal fez a consagração à Nossa Senhora. Ela muito bela e me disse que tinha uma doença, como é, não sei o que, miotrófico, não sei dizer, como? Esclerose lateral miotrófica, amiotrófica, alguma coisa assim. E ela disse que não tinha cura, que ela ia piorando, 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 e o seu esposo fiel, fiel, fiel até o fim. A última vez que eu a vi, ela estava na cadeira de roda, não conseguia mais mexer quase nada, veio comungar, e o seu esposo fiel, fiel até o fim. Um outro casal que eu soube, os irmãos foram fazer oração, ele com muito dinheiro, e ela tinha a mesma doença, linda. Começou a atrofiar, na verdade não foi essa doença, foi uma doença parecida, não é? Foi uma cirurgia que fizeram e pegaram no nervo errado e aconteceu isso dela ficar totalmente paralisada. Aconteceu o contrário. O marido abandonou, deu o dinheiro para o tratamento, sustenta o tratamento e arrumou uma outra moça. Isso não é ser cristão de jeito nenhum. Não se entendeu o que é o casamento cristão. O cristão está morto com Cristo, sacrifício por amor. E aí eu entro no assunto de Mateus capítulo 19. Jesus diz em várias passagens do Evangelho que o que Deus uniu, o homem não separa. O padre Gabriel Vilaverde fez um vídeo explicando, existem algumas exceções de casamentos que não aconteceram, que não foram válidos. Aí é diferente. Jesus diz em Mateus 19, por que Moisés permitiu o divórcio? Jesus diz, por causa da dureza do coração de vocês, mas agora não será mais assim, porque no princípio, quando Deus criou Adão e Eva, não foi assim. Moisés autorizou o divórcio por causa da dureza do coração, mas eu estou dizendo que o que Deus uniu, o homem não pode separar. E até os discípulos, gente, porque eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda, até os discípulos disseram, mestre, é difícil de entender isso. E Jesus diz, só aqueles a quem o Espírito Santo dá a luz, a graça, só aqueles que têm uma vida no Espírito, só aqueles que têm uma vida sobrenatural é que podem entender, não é? Então, meus irmãos, a Igreja Católica sempre ensinou, mas a Igreja Protestante, no ano de 1517, começou a interpretar que o divórcio era permitido, porque em Mateus 19, Jesus diz assim, a não ser em caso de fornicação. A palavra fornicação em grego é porneia. A não ser em caso de um casamento falso, um casamento que é fornicação, aí sim pode desfazer, porque não existia sacramento verdadeiro. É a nulidade que o padre está explicando no vídeo. Vou pedir para a irmã deixar na descrição do vídeo, mais uma vez o padre Gabriel explicando passo a passo. Já os protestantes começaram a interpretar, não, é em caso de adultério, é em caso de traição. Se tiver traição, podemos separar e casar de novo. Não, meus irmãos. Essa interpretação foi uma deturpação do Evangelho de Cristo. A igreja durante 2000 anos ensina que o que Deus uniu, o homem não separa. Se fosse por causa de adultério, a palavra não seria porneia em grego, seria moikeia, outra palavra. E quem tem autoridade para interpretar a Sagrada Escritura são os apóstolos e os sucessores dos apóstolos. Por isso a igreja não muda a doutrina. Os protestantes, cada um acredita diferente, cada um ensina diferente, uma doutrina diferente. Só a igreja que Cristo deixou há 2000 anos ensina a verdade sobre o matrimônio, e toda a doutrina católica há 2000 anos fiel.
eu quero te dizer, é difícil? É, mas quando a gente tem uma experiência com o Espírito Santo, é possível. Uma pessoa muito querida minha me dizia assim: irmão, a minha mãe foi abandonada pelo meu pai, e ela viveu a sua vida em sacrifício pelos filhos. Essa pessoa se tornou religiosa e disse: todos nós, os filhos, seguimos o caminho de Deus. A minha mãe sacrificou a sua vida pelos filhos. E agora esses bispos que querem dizer que vai mudar a família, que vai ser permitido o divórcio, permitido comungar os de segunda união. Ela disse assim: a minha mãe hoje está com mal de Alzheimer, num grau altíssimo. Eu dou graças a Deus da minha mãe estar com essa doença e não ouvir pessoas de dentro da igreja dizendo que vão agora mudar o evangelho e aprovar. Então quer dizer que todo o sacrifício que a minha mãe fez pela minha família foi uma farsa, foi uma mentira. Bispos que estão autorizando, pode comungar, mesmo sendo divorciado e recasado. Então todo o sacrifício da minha mãe foi em vão, foi uma mentira, ela se sacrificou à toa. A doutrina da igreja não muda, meus irmãos, não muda. E eu quero terminar dizendo uma coisa. Olha só, meus irmãos, São João Batista, sabe por que ele morreu? Porque ele disse que não era permitido o divórcio do rei Herodes, porque Herodes estava vivendo com a mulher de um homem casado. João Batista foi morto, o maior santo do Antigo Testamento, foi degolado, porque defendeu o valor da família. No Apocalipse diz: serão recompensados os que foram degolados pela palavra de Deus. Eu quero pedir para a irmã mostrar a foto de dois santos. João Fisher, o bispo mais importante da Inglaterra, cardeal, do lado direito, esse mais velhinho, e o outro é um leigo, um homem casado, o nobre, um homem mais inteligente da Inglaterra, filósofo, era um homem que tinha conhecimento em várias áreas, era um homem reconhecido pelo rei, trabalhava para o rei, respeitado por todos, Thomas More. João Fisher, o bispo, cardeal, e Thomas More não concordaram com o rei Henrique VIII. Olha só, é uma imagem mais antiga dos dois. Eles dois não concordaram e por isso o rei mandou cortar a cabeça deles também, como João Batista. Sabe por quê? Porque o rei queria obrigar o bispo a anular o casamento dele. Primeiro o Papa, e o Papa não aceitou. Então ele quis forçar o bispo não aceitou. Por isso, e aquele chanceler que é o Thomas More, também não aceitou. Por isso, eles foram mortos, por defender a sacralidade do matrimônio. Que o que Deus uniu, o homem não separa. Se você está junto com uma pessoa, e essa pessoa já foi casada, se ainda não saiu o processo de nulidade, se não é nulo o casamento dessa pessoa, vivam a castidade. O sexo não é Deus. O sexo não é o centro da vida de vocês. Vocês podem viver como irmãos e viver na graça de Deus. Não troquem essa terra e os prazeres terrenos pelo céu. Não troque o céu pela terra, quer dizer. Não troque os prazeres terrenos pela glória eterna do céu. É possível resolver esse problema, sim. A novena de Pompeia, eu tenho visto milagres incríveis de pessoas que ou conseguiram a nulidade, ou se decidiram em viver na castidade, ou Deus tocou o coração do esposo para casar na igreja. Milagres e milagres e milagres, porque Nossa Senhora cuida. Ela não vai abandonar, gente. Ela não vai abandonar. Vale a pena lutar pela família. Vale a pena ser fiel. Deus quer fazer um milagre na sua família. Eu não sei qual é a situação, mas eu termino agora dando um exemplo de uma promessa que nosso Senhor fez. Nós vamos colocar lá no Instagram também. E eu quero ler aqui para você. Olha só, na Alemanha, uma senhora chamada Maria Flesch fotografou um sacerdote durante a Santa Missa, na hora da elevação. Não mostra ainda não, irmã.
na revelação do filme, né, quem sabe que foto antiga tinha filme, milagrosamente, para sua surpresa, apareceu uma imagem da Sagrada Família de Nazaré. Por dúvida, ela mostrou ao padre, o padre Christian Michel. E este padre levou a uma pessoa que tinha grande fama de santidade, que tinha dons místicos extraordinários, tinha visões da Virgem Maria e de Jesus, uma pessoa de grande confiança do padre. O padre levou essa foto para perguntar se essa revelação era realmente um milagre de Deus. E a resposta foi: esta foto é autêntica, sim. Jesus disse: é a família de Nazaré. É muito precioso levar para as famílias essa imagem. Essa imagem trará a minha bênção. Com ela vem a fé, vem a oração e a minha presença. Eu mesmo visito com ela a cada casa, a cada família. Essa imagem é um presente do céu, um presente da Sagrada Família, um presente que Jesus recomendou para que cada família use, para que a bênção de Deus afaste o pecado e proteja nesses ataques terríveis à família. Por isso eu termino essa pregação mostrando para você essa imagem. Olha só, você está vendo aqui embaixo o padre consagrando, ela só ia tirar foto desse padre, mas na foto, milagrosamente, apareceu São José, a Virgem Maria e o menino Jesus. Por isso, eu acredito, não é obrigado a acreditar, é o rostinho verdadeiro de São José, é o rostinho verdadeiro da Virgem Maria. Claro que a beleza, a glória aí estão escondidas, né? E é o rostinho do menino Jesus. Jesus disse que quem levar essa imagem para a sua casa, receberá a bênção da Sagrada Família, que aumenta a fé e traz a bênção da Sagrada Família de Nazaré. Pode colocar outra? Semelhante a essa, olha, colocaram aqui na hóstia consagrada um raio para representar que toda a bênção para a nossa família vem da Eucaristia. E nós vamos colocar essa imagem lá no Instagram, vamos colocar também no Telegram, para quem tem no Telegram, para que todos tenham acesso a essa imagem. Para dizer que a Sagrada Família de Nazaré está dizendo para você e para a sua família tem jeito. Não se desespera. Nós estamos aqui para rezar junto com você, para dizer que a sua família vai ser abençoada. E outra, muitas famílias vão ser abençoadas hoje pela sua oração, pelo seu clamor.